E aí, galerinha, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui da nossa análise exploratória de dados. Agora vamos, pelo menos não nesse vídeo, mas no próximo, já vamos começar a fazer as brincadeirinhas, que é realmente começar a programar em R, criar alguns gráficos e afins, mas como eu gosto de explicar um bocado, eu vou falar um pouco sobre os scatter plots. O que seria isso? Eu falei um pouquinho no, em alguns vídeos anteriores, mas agora eu vou entrar mais em detalhes. No próximo vídeo a gente programa esse bendito. Então, o que seria? Como nós aqui estamos falando sobre variáveis numéricas, simplesmente olhando para a bendita das variáveis, simplesmente olhando para o dataset delas, vendo números e números e números e números, fica difícil tanto conseguirmos ter uma visualização sobre esses dados e se tem algum determinado relacionamento entre eles. Com o scatterplot conseguimos ver relacionamentos. Então, como pode ver aqui, nós temos lá o dataset que é este daqui, pelo menos neste gráfico, que é o MTCars, que eu vou entrar nele também no próximo vídeo. E nós vemos o relacionamento entre o peso, ok? E milhas por galão. Então, o quanto que ele anda. Então, nós podemos verificar que temos realmente uma relação entre estas duas variáveis. Podemos ver que quanto maior é o peso do carro, menos ele anda por galão. Então, quanto maior o peso do carro, mais ele consome. E o que nós vemos aqui? O que nós podemos considerar? Quais são algumas características que podemos visualizar em um scatterplot? Podemos ter um scatterplot de mais de duas dimensões. Neste caso, eu estou tratando somente de duas. Então, podemos ver, por exemplo, algumas das características. Neste caso, é a direção. Então, a direção, se ela é positiva, né? Se ela é positiva ou negativa. O que seria positivo ou negativo? Se ela é ascendente ou descendente. Neste caso aqui, podemos ver que ela é descendente. Então, quanto maior o peso do carro, mais ele consome. Ok? Então, qual que é a variável explicativa? É o peso, e a variável de resposta é milha por galão. Ok? Então, o que quer dizer? O que nós podemos analisar em cima disso? Dificilmente podemos implicar que o peso, pelo fato do carro ser pesado, ele consome mais. Né? Não quer dizer que não consuma, e a senso comum, e vamos dizer assim, pela física, realmente é isso. Mas dependendo do que você estiver analisando, você não pode simplesmente falar que peso influencia em IPG, por exemplo, ou alguma outra coisa que tenha um determinado relacionamento, pois pode ser que há uma terceira variável influenciando nisso. Podemos falar que ela tem uma direção negativa, que neste caso estamos falando de algo que é descendente. Quanto maior o peso, mais ele consome. E podemos falar que realmente tem uma influência o peso sobre o consumo. Podemos verificar também, que é a minha cachorra aqui, minha doida, que existem formatos também, o que uma scatterplot pode voltar. Por exemplo, nós temos um linear, neste caso aquele linear, mesmo ele tendo algumas curvinhas, vamos dizer assim, fora de uma linha reta, ok? Ele não é exatamente uma linha reta, ele tem pontos por fora, mas podemos ver que ele tem o formato descendente e linear, ao contrário deste daqui, que ele possui uma curva, então ele não é linear. Ok? Outra coisa que podemos ver também, deixa eu só anotar aqui, né, que se não esqueço, formato. Então nós temos o formato deles. Nós temos vamos chamar assim de força. Né? Então, força seria o quê? O quão quão relacionadas essas duas variáveis estão. Então nós podemos ver um relacionamento que pode ser tanto forte, ok? Ou fraco. Então qual que é a diferença das duas?
Então, um relacionamento forte é quanto mais próximo os pontos estão da linha, não exatamente uma linha, se for algo linear, ou neste caso aqui que ele é exponencial, quanto mais próximo, mais forte ele é. Então aqui, comparando esses dois no quesito força, este daqui é muito mais forte. Deixa eu pegar uma corzinha mais legalzinha, uma mais escura. Esse azulzinho aqui, ó. Blé, meio estranho. Vou pegar o mais escuro. Este daqui é muito mais forte do que este daqui. Porque podem ver que se nós colocássemos uma linha, né, não é exatamente uma linha, e a linha seria um pouquinho mais para cá, né? Blé, blé, tá uma curva, dane-se, vai ficar assim mesmo. Então podem ver que estes pontos aqui, eles têm um espaçamento entre a linha principal. Tá torto aqui porque eu estou escrevendo torto mesmo. Já este daqui não. Podem ver que este daqui ele se mantém, ok? E o espaçamento entre as variáveis é quase nulo. São bem juntinhas mesmo da linha. Então vocês podem ver que a força do scatterplot da direita é muito maior do que o da esquerda. Então a variável x ela influencia muito mais em y do que a variável x, digo a variável x e y deste gráfico influencia muito mais do que neste gráfico. Ok? E outra coisa que podemos ver também em cima de um gráfico que é um scatterplot, podemos ver os outliers, né? Então vou colocar aqui de branco mesmo. Que são os pontos fora da curva, literalmente falando. Então vamos considerar que houvesse um ponto exatamente aqui. Então vamos colocar que um carro extremamente pesado ele seja extremamente eficiente, por exemplo, de alguma forma. Como isso seria possível? Por exemplo, se nós tivéssemos neste ponto e tivesse um ponto aqui, é possível. Como? Se, por exemplo, este ponto aí fosse, sei lá, um carro híbrido, por exemplo. Um carro híbrido, caso vocês não saibam, ele é um carro que se locomove tanto por força de combustão quanto por um motor elétrico, né? A força de um motor elétrico. Então pode ser que haja. E como que nós poderíamos identificar simplesmente vendo, sei lá, 1 milhão de linhas, 2 milhões de linhas? Eu estou falando um exemplo bem alto. Mas com o scatterplot poderíamos identificar claramente qual que é um outlier. Neste caso aqui, podemos ver que não temos exatamente outliers, tirando, vamos dizer, este pontinho aqui, né? Que ele é um carro eficiente, mesmo sendo um carro extremamente pesado. Já os outros não temos tanta... Ele não foge exatamente da curva. Esse aqui foge mais pelo tanto que os outros carros também têm, pelo afastamento, né, dos pontos. E já neste outro gráfico aqui não temos. Se, por exemplo, tivéssemos um aqui, né? A questão de você identificar um outlier, até que dependendo de qual outlier que é e dependendo do gráfico, até dá para calcular alguma coisa. Mas a maioria é muito mais por uma questão de visualização. Beleza? No próximo vídeo a gente já começa a programar esta criancinha. Belezinha, pessoal? Beijos e até o próximo vídeo.